Oi pessoal, na TV Cult Cultura de hoje a gente vai tratar de um tema bem delicado. Então fica ligado, eu sou a Thaís Polimene. Eu sou o Leonardo Cássio. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você receber as notificações de vídeos novos. Então qual que é esse tema bem delicado? Suicídio. A gente fez algumas pesquisas depois de terem lançado várias obras cinematográficas, vários livros, séries, bots de Facebook que a gente vai contar pra vocês. A gente percebeu que é um tema que deve ser discutido sim. Para vocês terem ideia, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano no mundo vítimas de suicídio. Tem uma estatística e foi revelada que a média é um suicídio a cada 40 segundos no mundo inteiro. O país que mais tem vítimas de suicídio é o Sri Lanka, com 34,6 pessoas a cada 100 mil habitantes. Não é algo isolado, todos os países têm casos de suicídio. E não são só pessoas pobres, são pessoas também muito ricas, tem artistas, né? Recentemente, a Kate Spade, que era uma estilista bem famosa, se suicidou. O Anthony Bourdain, chefe de restaurante e também celebridade aí que fazia reality shows e coisas afim. Teve o Chris Cornell e o Chester Bennington também há pouco tempo, rockstars que se suicidaram. Tempo atrás, mas no Brasil ficou muito famoso o Chorão e o Champignon da Charlie Brown Jr., né? Existem vários fatores que podem levar uma pessoa a se suicidar e isso é muito particular. Existem em alguns casos específicos que há, por exemplo, crises econômicas muito grandes ou catástrofes, que aí pode levar um número mais acentuado de pessoas num curto espaço de tempo, num espaço geográfico, a suicidarem. Tem também algumas pesquisas que indicam que cerca de 98% dos suicídios acontecem devido a transtornos psicológicos e mais algum agravante. Então pode ser utilização de drogas lícitas ou ilícitas, crises econômicas. Então a gente precisa falar sim sobre saúde mental. Setembro Amarelo, né, é um mês destinado a falar sobre saúde mental. Inclusive a Vice fez uma lista de reportagens sobre saúde mental que é bem interessante, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês verem. Então, o suicídio não é assim, do nada a pessoa fala, porque me suicidou. Não, gente, tem todo um processo. E até a gente estava comentando que tem os tabus, né, que as pessoas comentam, que se a pessoa falar que vai se matar, é mentira. Não é. Se a pessoa, quando ela está dizendo, ela já está dando sinais de que ela tem a intenção ou pode ter a intenção. E muita gente fala, isso aí passa e não sei o quê, quando na verdade não, precisa ficar de olho, porque ali há alguns sinais mais claros de que a pessoa pode dar a própria vida. Uma outra coisa que é tipo um mito assim, que é importante, é se a pessoa está com a ideia de se matar, não há nada que você possa fazer para que ela evitar. Quando na verdade é o contrário. Para se ter uma ideia, especialistas colocaram que 90% dos suicídios eles são intenções de suicídio podem ser evitadas justamente com você entender o que é, com o tratamento adequado, com a ajuda adequada, com a conversa adequada. No CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, eles receberam em 2017 cerca de 2 milhões de chamados, que foi o dobro do ano anterior. Pois é, e uma outra coisa que é um mito é a questão de que falar sobre suicídio ajuda a pessoa a se suicidar. Então, quando na verdade é o contrário. Falar abertamente sobre isso é importante para que justamente a pessoa ela veja que tem alternativas. Só que isso é um tipo de assunto que tem que ser tratado de uma maneira séria com o especialista. Aquele tapinha amigo, olha, você vai passar, vai esperar o que você tem, seja lá o que for. Ou é frescura, porque a pessoa tem tudo, olha só a vida dela. Não é só sobre uma questão material. Tem que deixar para uma pessoa que saiba tratar e lidar com ela. O que você pode fazer é justamente
ajudar no encaminhamento, que é a melhor coisa que você pode fazer. Eu não estou falando da pessoa que já está ali no momento, ali já é uma outra coisa de urgência, mas ela está falando, você está acompanhando, está vendo o que pode acontecer, e aí você pode ajudá-la a buscar ajuda especializada. Tem um filme que foi lançado nesse ano de 2018 chamado Yonlu, que fala sobre um menino que decide se suicidar e ele faz uma live mostrando ele querendo se suicidar. Na verdade, assim, ele não se mata na frente das câmeras. Ele faz uma live dizendo que ele vai fazer isso. Baseado em fatos reais, é um menino brasileiro, o filme é brasileiro. Ele tinha uma carreira artística, era mais conhecido entre os shoppings aí na internet. É bem interessante isso porque, devido às lives de pessoas que se mostraram se matando assim, o Facebook decidiu fazer um bot para evitar isso. Quando alguém faz uma live no Facebook e o tema é esse, todo mundo pode denunciar dizendo que se trata de suicídio ou automutilação. E essa denúncia não é para atacar a pessoa ou criminalizar a pessoa. Não, é para o Facebook tentar buscar alguma ajuda para que não aconteça isso na frente das câmeras e na plataforma deles, né? E também tem uma outra iniciativa muito legal que se chama Projeto Caretas. É uma iniciativa da Unicef com o Face. É um bot de uma menininha que se chama Fabi Grossi. Você entra no perfil dessa menina, uma adolescente, perfil fictício, e você manda um oi pra ela. Ela vai começar a conversar com você automaticamente. E ela vai dizer que ela tá querendo se suicidar porque o namorado dela divulgou umas imagens deles em relações sexuais e tal. E aí você começa a conversar e tenta reverter a situação. No final, a menina pode ou não se matar. Aí depende de como você vai conduzir esse diálogo. É importante, a gente estava até conversando se nós conhecíamos alguém, não diretamente, mas assim, a gente sabe de alguma história. Eu lembrei só de um rapaz que tipo, estudou com um amigo meu há muitos anos, eu tive contato uma vez e eu soube, mas assim, não tenho nenhum caso muito próximo, então a gente nem sabe muito como reagir, lidar. Então... como lidar. Aí sobre isso tem um filme chamado Ferrugem, um filme brasileiro também que trata exatamente sobre esse tema de uma menina que tem fotos, na verdade um vídeo vazado dela com o namorado. Foi um filme também lançado esse ano, é bem interessante, assisti Yonlu e Ferrugem. Tem algumas outras coisas que são interessantes também sobre essa questão. Uma delas é que o percentual de suicídio entre homens e mulheres tem uma grande disparidade, os homens se suicidam muito mais, a média é entre 7 a 8 homens para... Entre 10 pessoas, 7 ou 8 são homens que se suicidaram. Será que tem a ver com a falta de diálogo que os homens têm? Então, primeiro que a gente tem, na maioria das culturas, das sociedades, elas são extremamente machistas, então tem essa coisa do machismo tóxico, que o homem não chora, não se abre, não pode ter exatamente, que ele é bravo e que não sei o quê, e que serve até como uma espécie de máscara, né, para disfarçar o sofrimento. Apesar de que tem crescido aqui no Brasil o número de suicídio de mulheres, mas ainda é um número muito maior entre homens. Tem um dado interessante também, que aqui no Brasil, na última década, houve um crescimento entre pessoas que se suicidaram, 33% entre os que têm 15 e 29 anos. Então são pessoas bem jovens que estão se suicidando. Tem a famosa série da Netflix que eu não assisti, 13 Reasons Why. Eu não vi, mas li algumas coisas sobre. Né? Tem muita gente que fala, olha, tem algumas coisas que são muito importantes, tem outras que são muito rasas, mas é meio consenso que pelo menos surgiu para poder levantar debates sobre o assunto, né? Tem uma menina, ela não chega a ser youtuber, mas ela toca alguns vídeos sobre a vida dela, que ela tem muitos transtornos psicológicos de automutilação e tal. E ela comentou sobre essa série e ela falou que não conseguiu ver porque ela sentiu que estimula o suicídio. Então, assim, tem muitas questões sobre isso, sabe? Tem gente que fala, não, mentira, não estimula não, só tá mostrando realmente o que acontece. Só que se a pessoa já tiver alguma propensão, pode, de repente, estimular, sabe? Então é legal, de repente, essas obras colocarem um alerta, né, disso.
Teve um caso célebre aí, não sei se faz tipo, uns 2 anos, mas um período assim, que foi a questão do Baleia Azul, que era uma brincadeira de internet. Que tinha vários passos para a pessoa poder no final, cumprir o final, era o suicídio. Não sei se houve suicídios no Brasil, mas acho que no mundo teve. E eu li uma matéria numa revista falando de 2 pessoas que estavam participando desse jogo e mandou uma mensagem para uma psicóloga que acabou conseguindo encaminhá-las para um serviço adequado de proteção à vida. Elas tiveram o acolhimento, né? É uma coisa maluca, né? Tipo, meio que um jogo que alguém inventou com fake news, com propagação aí em WhatsApp e internet e toda essa maluquice. E tem uma coisa que eu acho interessante pensar, porque eu li sobre isso e eu acho curioso. As pessoas tendem a achar que uma pessoa vai se suicidar porque ela é uma pessoa fraca, assim, tipo, ela tem a cabeça fraca e que não sei o quê. Também a gente associa a uma pessoa que sofreu algum trauma, sei lá, perdeu um ente querido, ou passou por alguma coisa muito séria pela vida e não consegue. Mas tem uma camada que eu achei interessante sobre o que eu li, que é o seguinte: tem pessoas que querem se suicidar porque elas simplesmente não se enxergam pertencentes ao mundo. Elas não, assim, esse negócio não é pra mim. E eu acho curioso, porque como eu não penso igual, você tenta se colocar no lugar da pessoa e é maluco. Assim, ela não curte. Mas eu acho que é muito mais fácil a pessoa pensar nisso se for parar pra pensar mesmo. Sim, porque, na realidade, a gente vai vivendo a vida. Mas se for parar pra pensar, cara, o que eu tô fazendo nessa vida? Mano, nossa. Por isso que dizem que a ignorância é uma dádiva, né? Exatamente. Porque quando você começa conhecer enlouquece. Exatamente. E aí, essas pessoas não sentindo que fazem parte, não vê muito sentido na vida. E tem também umas questões mais filosóficas e religiosas que eu acho interessante as pessoas que quiserem pesquisar sobre o suicídio, como é que algumas religiões tratam isso. Você suicida e vai ficar no limbo, e aí tem outras que você vai ser punido, tem outras que você não vai pro céu. Pelas religiões que eu tenho conhecimento, nenhuma aprova o suicídio, né? Todas desaprovam. Né? Sempre tem alguma... e nenhuma acha que, ok, geralmente tem uma punição. Tem alguma coisa. Tem até também um filme conhecido, já faz um tempo, chama O Amor Além da Vida, depois a gente confirma, que mostra, bem romantizado, aquela coisa de Hollywood, mas trata do caminho do suicida. Tem mais uma dica de leitura de um livro de um colega nosso chamado Kiko Riser. O livro se chama Átimo e conta uma história que passa aqui na cidade de São Paulo, de uma mulher que presencia um suicídio. Ela viu uma pessoa suicidando do apartamento dela e ela vai meio atrás da história dele e acaba meio que se apaixonando. É bem interessante para refletir sobre isso, e o tema central ali é o suicídio. A intenção desse vídeo é mostrar que é possível buscar ajuda em casos de intenção de suicídio. Então, se você conhece alguém, ou se você está pensando nisso, vai buscar ajuda, conversa com as pessoas, e especialmente ajuda especializada, né? Porque de repente não é só uma conversa que você precisa, é também algum remédio, pode ser também algum tratamento alternativo, né? Tem dado que diz que os municípios brasileiros que têm os centros de atenção psicossocial têm uma diminuição de 14% nas intenções de suicídio. Às vezes você acha, 14% não é nada. Não, gente, se fosse 0,01% e salvasse uma vida, já é bastante. É isso aí, pessoal. Essa foi nossa TV Cult de hoje sobre suicídio. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos. Deixa aqui seus comentários. Se você tiver dicas sobre o tema também, passa aqui pra gente, pra quem sabe fazer um outro vídeo ou enfim, algum outro conteúdo. Dá um like aí pra ajudar a gente e fica de olho que vem muito mais por aí. Um abraço e até a próxima.